Livro 6. Jesus, o Grande Mestre. Saudações, amigos! Nós temos ouvido muitas histórias sobre o povo de Israel, de como Deus abençoou este povo para ser o seu próprio povo de forma peculiar, e que através deles abençoaria o mundo inteiro. Deus prometeu a eles que um dia enviaria uma pessoa especial, que os salvaria das consequências do pecado. Então, no tempo apropriado, Deus enviou seu próprio Filho Jesus Cristo ao mundo para reconciliar o homem como criatura alienada com seu Criador. Ouça essas histórias maravilhosas do maior mestre que já existiu. Seu nome é Jesus Cristo, e que influenciará grandemente a sua vida. Olhe para a próxima figura quando você ouvir este som. Figura 1. Jesus ensina o povo. Uma vez Jesus subiu numa colina, sendo seguido por muita gente. Ele, então, aproveitou esta oportunidade para ensinar o povo sobre a palavra de Deus. Ele disse: felizes são aqueles que reconhecem espiritualmente pobres e que buscam a ajuda de Deus. Deles é o reino de Deus. Felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes são os humildes de coração, porque receberão as promessas de Deus. Felizes são aqueles que têm fome e sede da verdade e justiça, porque alcançarão seus objetivos. Felizes são aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes são aqueles que sofrem por estarem praticando o bem, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que são perseguidos por minha causa e por causa do reino de Deus, porque Deus reserva para eles uma recompensa especial nos céus. Todo o povo ouviam maravilhados estes ensinos e reconheceram que Jesus era mais do que um simples mestre. Ele era um mestre que veio de Deus, sendo Deus seu próprio Pai. A partir de então, muitas pessoas seguiam a Jesus. Figura 2. As duas casas. Certa vez, Jesus contou uma história sobre dois homens que planejaram construir cada qual uma casa. O primeiro homem era um homem muito prudente, que planejou cuidadosamente a sua casa, construindo-a sobre uma rocha. Mais tarde veio um terrível temporal, com muito vento que batia impetuosamente contra aquela casa, construída sobre a rocha, sem causar nenhum dano. Jesus explicou que o mesmo acontece com aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Permanece inabalável. O segundo homem também construiu uma casa, mas sobre a areia. Da mesma forma, a tempestade e os ventos vieram com as inundações e bateram contra aquela casa, derrubando-a, sendo grande a sua ruína, porque fora construída sobre a areia. Assim são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam o que ela ensina. Se obedecermos à palavra de Deus, permaneceremos firmes quando os problemas da vida vierem, sendo a fé o fundamento inabalável. Figura 3. A luz do mundo. Muitos de nós tememos a escuridão. O mundo ao nosso redor é um lugar escuro quando as pessoas não conhecem a Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Se pedimos a Jesus para entrar em nosso coração, ele encherá o nosso coração e mente com a sua luz. Nossos pecados são perdoados e receberemos o entendimento para compreender a palavra de Deus. Jesus disse aos que o seguiam: vocês são a luz do mundo.
Mas o que fazer com a luz? O primeiro homem desta figura segura sua luz bem alto, para todos se beneficiarem com a luz. Da mesma forma, os seguidores de Jesus Cristo devem dar um bom testemunho de vida, para que todos possam reconhecê-lo como uma luz nas trevas e glorificar a Deus. Figura 4. Jesus ensina a não vingar. Nesta figura vemos um soldado romano batendo em um cidadão comum e também tomando-lhe a sua capa. O que este homem deveria fazer? Jesus disse: não vingueis, quando sofreis injustiça. Se alguém bater em sua face, não reaja. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Vinganças sempre conduzem a vinganças. Jesus mudou este conceito, ensinando que devemos praticar boas obras, até mesmo para com aqueles que não merecem. Deus é o vingador dos injustiçados. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Figura 5. Como orar a Deus? Uma coisa que todos nós gostamos é de ter um amigo com quem conversar. O mesmo princípio se aplica para com Deus. Orar é falar com Deus. Se somos discípulos de Jesus Cristo, Deus faz de nós seus próprios filhos, por meio da fé. Isso significa que podemos conversar com Deus como nosso Pai. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, disse que não deveriam fazê-lo com o intuito de impressionar as pessoas, mas que deveriam orar em secreto ao nosso Pai que está em secreto e a tudo observa e que nos recompensará. Deus sabe o que necessitamos e que não precisamos repetir muitas vezes a mesma oração, supondo que pelo muito falar seremos ouvidos. Quando orar, devemos pedir a Deus que nos perdoe os nossos pecados e que nos ajude a perdoar os que pecam contra nós, nos livrando também do diabo, o tentador. Falemos com Deus como nosso melhor amigo e estejamos atentos também quando Ele falar conosco. Figura 6. O mal no mundo de Deus. Jesus gastou muito tempo ensinando os seus discípulos. Ele lhes ensinou muitas coisas através de histórias comparativas chamadas parábolas. Estas histórias tinham um significado escondido, o que fazia o povo pensar em seu conteúdo. Para alguns, estas histórias ajudavam a compreender a mensagem de Jesus, enquanto que para outros se tornava difícil. Eis uma dessas parábolas. Um certo homem plantou um campo com boas sementes, mas à noite, alguns inimigos deste homem vieram à sua plantação e semearam sementes más e fugiram. Mais tarde, as plantas cresceram, e também as ervas daninhas. Os empregados muito se entristecerem, por verem o campo cheio de ervas más, e disseram ao proprietário: queres que arranquemos as ervas más? Ao que o homem replicou: não, se arrancarem a erva, arrancarão também com ela a planta boa. Espere até a colheita, quando poderemos separar a planta boa para o celeiro e as ervas más para o fogo. Você pode descobrir o significado desta história? Jesus explicou que Deus criou o mundo perfeitamente bom, mas o diabo também plantou as suas sementes, que são os homens malignos. Um dia, Deus julgará todos, separando os maus dos bons, levando os bons para Deus e condenando os maus para o fogo eterno. Figura 7. Jesus e as crianças. Um dia, algumas pessoas trouxeram suas crianças para Jesus.
Eles queriam que Jesus as tocasse e orasse a Deus por elas. Mas os discípulos de Jesus tentaram impedi-las de vir ao Mestre, o que causou contrariedade em Jesus. Aproveitando esta oportunidade, Jesus ensinou: deixem as crianças virem a mim, não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. A não ser que se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Isso significa que qualquer que tiver uma fé simples como a de uma criança, estará apto para o reino de Deus. Amigos, Jesus muito ama as crianças e disse que se formos um motivo de afastá-las de Deus, poderemos receber uma terrível punição. Figura 8. A ovelha perdida. Jesus ensinou que Deus ama todas as pessoas, até mesmo aqueles que se extraviaram, seguindo os caminhos do diabo. Deus se empenha em trazê-los de volta. Por isso contou uma história de um homem que tinha 100 ovelhas, mas uma delas se perdeu do caminho de casa. O pastor das ovelhas deixou as 99 em um lugar seguro e foi em busca da que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontrou, ficou mais satisfeito com esta ovelha perdida do que pelo resto que não se extraviou. Jesus disse que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, pela nossa, para nos reconciliar com Deus. Há muitas ovelhas que se desgarraram dos caminhos de Deus. A mim me convém reuni-las, disse Jesus. Figura 9. O servo que não perdoou. Jesus Cristo ensinou muitas vezes sobre a importância de perdoar outras pessoas. Por isso contou esta história. O servo de um certo rei devia-lhe muito dinheiro, mas não tinha com que pagá-lo. O rei ordenou que o servo fosse vendido como escravo, mas aquele servo implorou por misericórdia, comovendo então o rei, mandando cancelar toda a sua dívida. O servo perdoado, saindo, encontrou outro conservo seu que lhe devia uma pequena quantia em dinheiro, que não tinha com que pagar. O homem impiedosamente o espancava, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Outras pessoas viram isto e relataram ao rei. O rei, muito zangado, mandou chamar o servo que perdoara. Ele disse: servo mau, eu te perdoei porque me implorou. Não devia você também fazer a mesma coisa? O rei, indignado, mandou aquele homem para a prisão para sempre. Amigos, Deus nos perdoará nossos pecados, se lhe pedirmos. Mas nós também devemos perdoar a todo aquele que nos fizer algum mal, de todo o coração. Figura 10. Trabalhadores dignos do salário. Jesus e seus discípulos não eram pessoas ricas, mas estavam muito contentes por estarem com Jesus. Mas algumas vezes pensavam no que seriam delas no futuro e perguntavam-se: o que acontecerá conosco? Como Deus nos recompensará? Jesus lhes disse que Deus os amava e que se importava com eles nos mínimos detalhes das suas vidas. Por isso lhes contou esta história. Certo homem tinha uma plantação pronta para a colheita. Por isso foi à praça da cidade para contratar trabalhadores em diferentes horas do dia, prometendo um salário justo. No fim do dia, chamou os que tinham sido contratados por último, pagando-lhe o salário completo. Os outros, que trabalharam o dia inteiro, pensaram que receberiam mais do que haviam combinado.
e que, para sua surpresa, todos receberam a mesma quantia. Da mesma forma, Deus nos dará a vida eterna. Não pelo fato de termos trabalhado muito ou por termos feito boas obras, mas simplesmente por termos confiado em Jesus Cristo. Figura 11. Esteja preparado. Às vezes, os discípulos de Jesus faziam perguntas sobre quando viria o reino de Deus e a restauração de todas as coisas. Em seus ensinos, Jesus disse que muitas coisas ruins iriam acontecer, mas que deveriam estar alertas. A vinda do reino de Deus poderia ser ilustrado com esta história. Havia 10 noivas que se preparavam para se encontrar com seu noivo. Mas enquanto esperavam, todas adormeceram. À meia-noite foi anunciado: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Elas teriam que caminhar uma certa distância por um lugar escuro. 5 daquelas noivas trouxeram as suas candeias e azeite. As outras 5 trouxeram as suas candeias, mas esqueceram o azeite. Estas noivas imprudentes rogaram às outras que lhe dessem um pouco, mas estas lhe disseram: não, para que não nos falte a nós também. Vão aos que o vendem e comprem. Saindo as noivas imprudentes, o noivo chegou. Ao retornarem, apesar de baterem do lado de fora da casa, não puderam entrar. Jesus Cristo está no céu agora, mas um dia ele voltará de novo como prometeu. Mas nós não devemos pensar a que dia ou hora vai chegar, porque a hora ou o dia ninguém sabe. Como as 5 noivas prudentes, nós devemos estar prontos para encontrá-lo a qualquer hora. Ele nos levará para o céu, para a sua presença. Mas, infelizmente, alguns vão ficar do lado de fora. Figura 12. O mestre e os seus servos. O que devemos fazer para estarmos prontos para a volta de Jesus? Um certo homem rico saiu em viagem para um país distante. Mas antes, chamou 3 dos seus servos e lhe deu a cada um uma certa quantia em dinheiro para que negociassem até que voltasse. Como prometeu, ele voltou. Enquanto este fora, 2 dos seus servos saíram imediatamente a negociar com o dinheiro, ganhando outros mais. Mas o terceiro servo escondeu o dinheiro do seu mestre, vivendo então despreocupadamente. Os 2 servos fiéis foram recompensados, mas o homem rico ficou muito zangado com seu servo preguiçoso, e por isso o expulsou da sua casa. Jesus disse que devemos trabalhar para ele até o seu retorno. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e ensiná-los como agradar a Deus através de Jesus. Naquele dia, Jesus dirá aos seus servos fiéis: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus, o operador de milagres. Marcos foi um dos discípulos de Jesus. Ele escreveu muitas coisas que Jesus fez. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de maneira tão grande que se tornou difícil de definir. Jesus se importa principalmente com os pobres e desamparados, operando em favor deles muitos milagres. Figura 13. O batismo de Jesus. Marcos começa o seu relato sobre a vida de Jesus por um homem chamado João. João foi um mensageiro especial enviado por Deus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. João vivia em lugares afastados dos grandes centros, das grandes cidades.
Mas grandes multidões vinham para ouvir a sua mensagem, de que deveriam abandonar os seus pecados e voltarem para Deus, porque o reino de Deus estava próximo. Aqueles que creram em João foram batizados no Rio Jordão. Isto era uma representação externa do arrependimento e purificação dos pecados. Depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Então Jesus veio a João. Jesus nunca cometeu pecado algum, mas ele veio a João para ser batizado, como exemplo. Quando Jesus saiu da água após o batismo, João viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba. A voz de Deus se fez ouvir: "Esse é meu filho amado, em quem me comprazo." A partir daquele dia, Jesus começou a realizar muitos milagres. Figura 14. Jesus escolhe seus discípulos. Deus enviou Jesus com uma missão especial, a de reconciliar o mundo consigo mesmo. Certa vez, Jesus, andando às margens do mar da Galileia, viu dois homens que ele já conhecia, Pedro e André, que eram irmãos, e lhes disse: "Me sigam, e vou fazer de vocês pescadores de homens." E eles imediatamente seguiram a Jesus. O mesmo aconteceu com vários outros. Jesus precisava de ajudadores para esta grande tarefa que Deus lhe tinha dado. Ele queria ensiná-los sobre Deus para que eles pudessem ensinar a outros. O número dos seus discípulos escolhidos foram 12, para que estivessem com ele todo o tempo. Jesus queria que as boas novas fossem divulgadas por todo o mundo. A mesma responsabilidade está sobre nós hoje. Temos recebido paz com Deus, perdão de pecados, a vida eterna e muito mais. A Bíblia chama isto as boas novas. Por isso Deus quer que o mundo inteiro venha conhecer esta mensagem. Figura 15. A cura de um leproso. Um dia, um certo homem com uma doença horrível da pele chamada lepra se aproximou de Jesus e ajoelhou-se aos seus pés. As outras pessoas se afastaram receosas da doença. "Jesus", disse ele, "se o Senhor quiser, eu sei que pode me curar." Jesus sentiu muita compaixão por aquele homem e, tocando-o, disse: "Eu quero, fica limpo da lepra." Imediatamente o homem ficou curado do seu terrível mal. O homem que foi curado, jubilante de alegria, saiu a divulgar o que Jesus fez por ele. Amigos, o pecado é como uma lepra, nos separa de Deus. Mas se viermos a Jesus, ele nos purificará de todo o pecado. Figura 16. A cura de um paralítico. Depois de todos esses milagres, a popularidade de Jesus estava no auge. E onde quer que ele estivesse, havia uma multidão ao seu redor. Este fato aconteceu numa cidade chamada Cafarnaum. No lugar onde Jesus estava hospedado, havia tanta gente que se tornava impossível achar um lugar, e Jesus lhes ensinava a palavra de Deus. 4 homens carregavam seu amigo em uma cama, mas não havia como entrar naquela casa por causa da multidão. Subindo ao terraço, fizeram um buraco por onde passaram o paralítico, baixando o leito até onde Jesus estava. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Estão perdoados teus pecados." Alguns religiosos murmuravam: "Deus é o único que pode perdoar pecados." Eles não acreditavam em Jesus. Então Jesus disse ao homem: "Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa." E o homem foi curado na hora.
Todos nós queremos ficar livres de enfermidades, mas o melhor é ter nossos pecados perdoados, para que possamos ter a vida eterna. Figura 17. O homem da mão ressequida. O dia de sábado para os judeus era um dia muito especial. Pelas suas leis, eles deviam adorar a Deus nesse dia e não fazer trabalho algum. Num dia desses, Jesus estava com os líderes religiosos e ali também estava um homem que tinha uma das suas mãos ressequida. Os judeus observavam a Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, a fim de terem de que o acusarem. Jesus disse ao paralítico: "Vem para o meio." Então perguntou aos líderes religiosos: "É certo fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Tirar a vida ou dar a vida?" Como permaneceram em silêncio, Jesus olhou ao redor, conduído pela dureza dos seus corações. Então disse ao homem: "Estende a tua mão." Estendendo-a, foi restaurada. Os líderes religiosos se retiravam e planejaram como matar a Jesus. Nossa religião deve afetar o nosso amor pelo próximo. Esta é a lei áurea. Figura 18. Jesus acalma uma tempestade. Depois de um típico dia cercado de gente e ensinando, sentindo cansado, Jesus decidiu, junto com seus discípulos, passar para o outro lado do mar da Galileia num pequeno barco. Em certo momento levantou-se um grande temporal com ventos arremessando-se contra o barco. E Jesus dormia imperturbável. Até que um dos seus discípulos o acordou dizendo: "Mestre, não se importa que morramos?" Jesus se levanta e diz ao vento e às ondas: "Acalma-te, emudece." O vento aquietou-se e o mar se tornou plácido. Então, voltando-se para os seus discípulos, disse: "Por que são assim tão tímidos? Por que não exercem a sua fé?" Atemorizados e surpresos, perguntavam entre si: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Jesus tem todo o poder sobre todas as circunstâncias de nossa vida. Confiemos e não temamos. Figura 19. A cura de uma mulher enferma. A mulher, nesta multidão, tem estado doente por 12 anos e muito padeceu na mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia consigo mesma: "Se eu apenas tocar-lhe a veste, ficarei curada." Imediatamente sentiu no corpo estar curada do seu mal. Jesus sentiu que dele saiu poder para curar. Virando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem me tocou?" E olhava ao redor procurando uma mulher. Então a mulher, atemorizada, prostrando-se diante de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Figura 20. Jesus ressuscita uma menina. Um homem muito importante chamado Jairo pediu a Jesus que viesse à sua casa e orasse por sua filha. E Jesus foi com ele. Enquanto estavam a caminho, o empregado de Jairo trouxe a notícia de que sua filha havia morrido. Jesus olha para Jairo e lhe diz:
Não tenha medo, creia. Quando chegaram à sua casa, encontrou-os que choravam. Contudo, entrou nos aposentos, acompanhado pelos pais e 3 dos seus discípulos. Tomando a mão da menina, disse: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. Todos se maravilhavam, contudo, Jesus os advertiu a não propagar tal acontecimento. Sim, Jesus demonstrou que também tem poder sobre a morte. Todos aqueles que nele creem e o seguem não temem a morte. Lembremos as palavras de Jesus. Não tenha medo, creia. Figura 21. Jesus e a mulher estrangeira. Um dia uma mulher estrangeira veio a Jesus, porque a sua filhinha estava horrivelmente possuída pelo demônio. Ela implorou a Jesus que a curasse. Jesus era judeu e veio para os judeus. Deveria ajudar os estrangeiros antes do seu próprio povo? Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, disse a mulher, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus viu a fé desta mulher e disse: Por causa desta palavra, pode ir. O demônio a deixou. Voltando aquela mulher para sua casa, encontrou a sua filhinha curada. Esta história nos ajuda a compreender que o amor de Deus não é apenas dedicado a apenas uma nação, mas todas as nações do mundo. De fato, um dia todas as pessoas de todas as línguas, povos e raças estarão diante de Deus e de Jesus, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, pois comprou para Deus os que procedem de todas as nações. Amigos, o preço pago por Jesus foi o seu próprio sangue. Figura 22. Jesus e o surdo-mudo. De novo, Jesus retirou-se para uma terra estrangeira. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o do meio da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva, dizendo: Abre-te. Os ouvidos se abriram e desimpedida ficou a língua. Todos se maravilharam sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Jesus pode abrir nossos ouvidos também para que possamos compreender a palavra de Deus e desimpedir a nossa língua para que nos tornemos uma testemunha de tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Figura 23. Jesus cura um cego. Jesus e seus discípulos vieram a um lugar nas margens do mar da Galileia chamado Betsaida. Esta era a cidade de Pedro, André, Tiago e João, que eram discípulos de Jesus. Algumas pessoas trouxeram um homem cego a Jesus e lhe pediram que tocasse para que fosse curado. Jesus o retirou para fora da multidão e o curou. O homem, muito contente, queria contar a todo mundo o que o Senhor lhe tinha feito. Amigos, quando Jesus toca as nossas vidas, curando-nos, perdoando-nos, temos um motivo para poder contar aos outros o que o Senhor tem feito por nós. Figura 24. Jesus, o possuidor de todo o poder.
Em outra ocasião, um homem trouxe o seu filho atormentado pelo demônio a Jesus para que o livrasse. Em muitas ocasiões, este espírito imundo o lançava no fogo ou na água para o matar. O pobre homem veio a Jesus dizendo: ajuda-me na minha falta de fé. Como o demônio já havia se manifestado e a multidão concorria, Jesus ordenou ao espírito que se retirasse e nunca mais voltasse. Jesus tomou o rapaz pela mão e o devolveu ao seu pai, curado. Esta história nos mostra que o objetivo do nosso arqui-inimigo nunca mudou, é de matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo e nos dar vida com abundância. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele venceu as enfermidades, venceu a morte, venceu o diabo. Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo e como homem representou-nos diante de Deus, recebendo em si a punição dos nossos pecados, para que, por seu sacrifício, pudéssemos ter a vida eterna e paz com Deus.